Olá pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo maravilha. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo de História Geral e desta vez iremos analisar a Revolução Industrial. Um processo histórico fundamental para a consolidação do capitalismo. O surgimento, evidentemente, do chamado capitalismo industrial. Quando é que nós tivemos a Revolução Industrial? Ela começa na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e tem o seu desenvolvimento naquele país. Já na segunda metade do século XIX, acontece o processo de expansão da Revolução Industrial, atingindo outros países do continente europeu e também países de outros continentes. No caso, os Estados Unidos, a América, e o Japão, no continente asiático. E depois tivemos a terceira Revolução Industrial, a partir da década de 1940. Nós iremos estudar na aula de hoje todos os fatores que contribuíram para o processo histórico denominado Revolução Industrial. Muito bem, meninos, vamos começar então com a definição do que vem a ser Revolução Industrial. Ora, este é um processo de substituição da manufatura pela maquinofatura. Vamos entender então esse critério básico. O critério de distinção entre manufatura e maquinofatura é a força motriz. Na manufatura nós temos a força humana, animal ou natural sem transformação. Exemplo, água e vento. Já na maquinofatura nós temos a força a partir de transformação físico-química, carvão mineral, queima, vapor. Então, veja só, a Revolução Industrial não é apenas o surgimento das máquinas. Esse é um conceito errôneo, é uma definição errada do termo Revolução Industrial. Afinal, antes da Revolução Industrial, já existiam máquinas. Por exemplo, se analisarmos o processo de produção de açúcar na América Portuguesa, este foi um processo fabril. O moinho de açúcar, de tração animal, ou de tração humana, ou os moinhos hidráulicos, eram máquinas. Portanto, Revolução Industrial não é apenas o surgimento de máquinas, é uma mudança no conceito fabril. Sai a manufatura, entra a maquinofatura. Perfeito, meus amigos? Pois bem, então, Revolução Industrial é o processo de substituição da produção manufatureira pela produção maquinofatureira. Lembrando que o critério é sempre a força motriz. Muito bem. A Revolução Industrial, esse processo histórico importantíssimo, ocorrido na segunda metade do século XVIII, lembrando que nós estamos estudando aqui a primeira Revolução Industrial, ok? Aquela que se concentrou na Inglaterra. Este processo acabou contribuindo para o aumento do êxodo rural, a transferência de pessoas da zona rural para os centros urbanos, ou seja, ocorreu uma inversão do eixo populacional lá na Inglaterra, o que contribuiu para a predominância da população urbana, surgindo daí vários centros urbanos importantes: Londres, Manchester, Liverpool e outras importantes cidades industrializadas da Inglaterra, naquele contexto histórico de segunda metade do século XIX. Então, outro aspecto que nos ajuda a compreender o processo de Revolução Industrial é o fato da atividade industrial passar a predominar na composição do produto interno bruto, o chamado PIB. Então, a atividade industrial rivaliza com a atividade agrícola e, em certa medida,
passa a superar a produção agrícola. Temos nesse aspecto a consolidação do processo de revolução industrial. É importante analisar uma observação muito relevante de que a presença de indústrias em um determinado contexto não o define como objeto de uma revolução industrial. Vamos exemplificar o que é isso. No Brasil, durante o chamado Segundo Reinado, lá na segunda metade do século XIX, a partir de 1845, para sermos mais exatos, ocorreu um surto de industrialização que nós conhecemos como Era Mauá. Pois bem, meninos, essa Era Mauá não foi uma revolução industrial, foi um surto de industrialização, um pequeno processo de crescimento da atividade industrial que não chegou a suplantar a produção agrícola. Por que isso aconteceu? Porque não houve uma transformação infraestrutural na economia brasileira para consolidar o país como uma revolução industrial. O Brasil, naquele momento, continuava a ser um país essencialmente agrícola. Por isso, nós não podemos dizer que lá, na segunda metade do século XIX, ocorreu um processo de revolução industrial. Naquele momento, foi um surto de industrialização. Surto que também aconteceu no contexto da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918 no Brasil, uma política de substituição das importações naquele contexto belicoso. O processo de revolução industrial para valer no Brasil só foi iniciar na era Vargas, com a criação das indústrias de base e se consolidou durante o governo de JK. Perfeito? Prestou bem atenção nesta observação importante que diz que a presença de indústrias num determinado contexto não define como revolução industrial. O que o define é uma mudança nas estruturas econômicas que fazem com que a produção industrial venha a rivalizar e até mesmo suplantar a produção agrícola. Perfeito? Muito bem. Vamos entender agora por que razões a Inglaterra acabou sendo o primeiro país a ter a chamada Revolução Industrial. Quais são os grandes fatores do pioneirismo inglês? Vamos então apresentar essas causas, começando pela chamada política dos cercamentos dos campos, que aconteceu entre os séculos 13 e 16. Essa política de cercamento dos campos ocorreu no momento de crescimento da produção de lã lá na Inglaterra. Então, evidentemente que houve um incentivo à criação de ovinos. Isso acabou por promover um êxodo rural, na medida em que essa política de largamentos, essa política de cercamentos acabou promovendo o êxodo rural, a saída dos camponeses que trabalhavam na agricultura, perderam seus empregos com a expansão da criação dos ovinos, a ocupação dos campos, essa política dos cercamentos. Então aí você tem um outro contexto histórico. O predomínio da matéria-prima, no caso a lã, e grande contingente de mão de obra, fruto desse êxodo rural, da saída dos camponeses, que vão em direção aos centros urbanos. Então, primeiro fator importante no pioneirismo inglês, na Revolução Industrial, foi a política de cercamentos. Segundo fator, assinale aí no seu caderno, Revolução Puritana. 1640, nós temos a Revolução Puritana, que contribui para a chegada da burguesia ao poder lá na Inglaterra.
1651, nós temos aí a decretação do Ato de Navegação de Oliver Cromwell. Esse ato de navegação foi importantíssimo, pois garantiu à Inglaterra uma predominância no comércio marítimo, desbancando justamente a Holanda, que era a grande marinha mercante do mundo naquele momento histórico. Então nós temos, com o ato de navegação, um processo de expansão da marinha mercantil da Inglaterra, criando condições para exportação de produtos industrializados, o que aconteceu no século seguinte. Esse processo se consolidou com a Revolução Gloriosa. Você se lembra da aula sobre as revoluções inglesas do século XVII, que assinalam a chegada da burguesia ao poder político na Inglaterra. São duas revoluções. 1640, a chamada Revolução Puritana, que teve a liderança de Oliver Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, e 1688, 1689, a chamada Revolução Gloriosa, que consolidou a Inglaterra como uma monarquia parlamentar. E qual é o significado disso tudo, professor Edenilson? O significado é a ascensão definitiva da burguesia ao poder político na Inglaterra. Ou seja, é a concepção de um Estado burguês na Inglaterra, que foi, sem dúvida alguma, a condição sine qua non para a Revolução Industrial. Outro fator ainda muito importante dentro desse processo de pioneirismo inglês na Revolução Industrial foi o puritanismo, a religião calvinista que predominou na Inglaterra, que a burguesia inglesa acabou convertendo-se a essa nova religião que pregava, entre outras coisas, a valorização da poupança, o acúmulo de capitais, o acúmulo de riquezas, que é um fator preponderante para os investimentos que foram feitos na industrialização do país. E o outro fator ainda muito importante, a abundância de recursos minerais necessários para o processo de industrialização. Leia-se, carvão mineral e minério de ferro. Todos esses fatores combinados, tudo junto e misturado, contribuiu para que a Inglaterra fosse pioneira no processo de revolução industrial. E quais são as consequências imediatas do processo de industrialização na Inglaterra lá na segunda metade do século XVIII, aproximadamente a partir de 1760. Olha aí a primeira consequência: êxodo rural, ou seja, processo de inchaço urbano, crescimento desordenado das cidades na Inglaterra, péssimas condições de moradia. Os trabalhadores das indústrias habitavam as áreas periféricas, com precárias condições habitacionais, o que, por sua vez, levou à propagação de vários problemas sociais. Alguns autores chegam a chamar de males sociais. Quais são eles? Violência urbana, criminalidade, pobreza, violência simbólica. O que seria essa violência simbólica? Essa grande diferença do ponto de vista econômico entre as classes do capitalismo industrial. No caso, a burguesia industrial, detentora dos meios de produção, e o operariado ou proletariado, que são os trabalhadores, que a única coisa que possuem é a força de trabalho. Então isso é uma violência simbólica, uma grande desigualdade socioeconômica. Temos ainda outros problemas muito sérios. O alcoolismo, o uso de drogas, o uso de entorpecentes pela população mais pobre dessas cidades recém-industrializadas da Inglaterra, a exploração do trabalho do menor,
a exploração do trabalho da mulher, a prostituição. Como você percebeu, uma série de problemas acabaram ocorrendo nas cidades inglesas, consequência direta do processo de industrialização e também do êxodo rural e do inchaço das cidades e também da exploração dos trabalhadores. Outra consequência importante da Revolução Industrial foi uma nova divisão da sociedade, surgindo aí a burguesia industrial, ou seja, os proprietários dos meios de produção. O que são os meios de produção? São as fábricas, são as indústrias, são os bancos. Esse capital estava concentrado nas mãos da burguesia industrial. E aqueles que não tinham a posse dos meios de produção? Bem, esses eram os chamados proletários. Eram o proletariado, o conjunto dos trabalhadores, que passam a vender a sua força de trabalho em troca de salários. E, via de regra, passam a ser explorados de forma aviltante. Temos aí um conceito muito trabalhado nas obras de Karl Marx, qual seja a mais-valia. Professor, que conceito é este que Karl Marx se debruçou e estudou profundamente? Bem, segundo Karl Marx, denomina-se mais-valia o novo mecanismo de reprodução de capital. Mais-valia é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho do proletário e o valor pago por esse trabalho pela burguesia. Então, é da mais-valia que a burguesia aumenta os seus rendimentos, aumenta os seus lucros. O resultado de tudo isso é a luta de classes, o confronto entre a classe social detentora dos meios de produção, a burguesia industrial, e a classe social que vende a sua força de trabalho em troca de salário e é explorada de forma aviltante. Então nós temos um antagonismo, uma luta de classes que vai dar origem a vários movimentos em defesa dos interesses dos trabalhadores na Europa. Perfeito? Muito bem. Temos ainda consequências posteriores, que são fruto do processo de revolução industrial. A exemplo do impacto ambiental. O crescimento constante da produção industrial, o consumo desenfreado dos recursos naturais, o consumo de combustíveis fósseis, que como bem sabemos não são renováveis, a produção de resíduos, ou seja, a poluição ambiental, fruto do processo de revolução industrial. Este estímulo desenfreado ao consumismo. E aí o que acontece? De um lado você tem recursos limitados sendo explorados de forma irracional. Isso acaba levando ao esgotamento dos recursos. Portanto, o impacto ambiental é uma importante consequência do processo de industrialização. Outra consequência é o declínio do artesanato, que é uma consequência direta do processo de separação entre os meios de produção e a força de trabalho. Porque enquanto predominava uma produção artesanal, o artesão, ele era dono das ferramentas, ele era dono da matéria-prima, ele administrava o tempo de produção. Já com o processo de industrialização, isso não vai mais ocorrer, meninos. Por quê? Porque agora time is money, agora tempo é dinheiro. E
Evidentemente que agora os artesãos não são mais os donos dos meios de produção. Muito pelo contrário, eles vão vender a sua força de trabalho ao capitalista. Então, com isso, nós temos uma incapacidade do artesão concorrer com a produção industrial. Evidentemente, porque a produção industrial era mais dinâmica, mais rápida e apresentava preços mais baixos. E isso leva, então, ao declínio da produção industrial, o que, por sua vez, é um fator fundamental para o aumento da mão de obra para as indústrias. As antigas oficinas de artesãos não tinham condições de concorrer com a produção das fábricas. Consequência, os artesãos vão virar mão de obra barata para as indústrias. Temos então o predomínio da padronização da produção, consequência direta do processo de revolução industrial. Vejamos então algumas das características da revolução industrial. Lembremos mais uma vez que estamos falando da primeira revolução industrial, na Inglaterra, a partir de 1760. Legal. Primeira característica aqui, mecanização industrial, produção mecanizada. É a maquinofatura, é o sistema fabril, é a consolidação do capitalismo. Agora com a nova fase do capitalismo, o chamado capitalismo industrial, com trabalho assalariado e com a concentração de capital. Concentração de capital nas mãos de quem? Ora, nas mãos da burguesia industrial. E nós temos também o processo de separação entre capital e trabalho. O capital representado, evidentemente, pela burguesia. E o trabalho representado pelos proletários. Ok? Então nós temos consequências importantes, características fundamentais do processo de revolução industrial. Você tem duas classes sociais antagônicas. Uma é detentora dos meios de produção, a burguesia industrial, e a outra vende a sua força de trabalho, são os proletários. Perfeito? Então essa é uma característica fundamental aí do processo de revolução industrial que aconteceu na Inglaterra. A primeira revolução industrial concentra-se na Inglaterra, a partir de 1760. Isto é, segunda metade do século XVIII. Bem, por falar nisso, a industrialização apresenta várias fases. Vamos aqui fazer uma pequena análise sobre estas fases da industrialização. A primeira fase, como já dissemos, ocorreu entre 1760 e 1830. Onde é que ocorreu essa primeira fase da industrialização? Já dissemos, ocorreu na Inglaterra. E predominou a indústria de tecidos, a indústria têxtil. A tecnologia utilizada à época era o vapor, a máquina a vapor. Nós temos aí como combustível essencial na primeira revolução industrial o carvão mineral. E nos meios de transporte temos o desenvolvimento do transporte marítimo, navios a vapor, e das ferrovias que surgem neste contexto histórico da primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial, por sua vez, aconteceu entre 1830 e 1940. Ela espalhou-se por vários países da Europa, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália, e também chegou aos Estados Unidos e ao Japão. É um período histórico em que tivemos a chamada Segunda Revolução Industrial, que levou ao maior processo de concorrência entre as potências industrializadas, o que, por sua vez,
levou ao processo chamado de imperialismo ou neocolonialismo, que foi justamente o momento histórico em que os países europeus passaram a buscar colônias no continente africano e no continente asiático, onde buscavam matéria-prima, mão de obra barata e também mercado consumidor. Então nós temos setor industrial que predomina na segunda revolução, foi metalurgia, indústria automobilística e indústria petroquímica. A tecnologia empregada foi motor a combustão. Nós temos aqui, neste momento histórico, a substituição do minério de ferro e do carvão mineral pelo aço. Temos o desenvolvimento dos setores de comunicação com o telégrafo e posteriormente com o telefone, e temos também o desenvolvimento da navegação com o surgimento do submarino. Combustível essencial nessa segunda fase da Revolução Industrial foi o petróleo, e o transporte desenvolveu-se com as ferrovias e também o transporte marítimo. Então esta é a segunda fase da Revolução Industrial. Aconteceu durante a segunda metade do século XIX e o começo do século XX. Levou a uma grande rivalidade entre as potências industriais que se tornaram colonialistas, buscaram mercados consumidor, mão de obra barata, matéria-prima na África e na Ásia, e essa disputa exacerbada entre as potências imperialistas acabou levando às duas guerras mundiais. A primeira guerra, travada entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945. Muito bem, agora a terceira fase da Revolução Industrial, a partir de 1940. Nós temos uma expansão deste processo de industrialização em escala planetária. A indústria desenvolvendo-se com uma grande tecnologia como nos setores de informática, de computação, de robótica, utilizando-se como combustível a multiplataforma com predomínio dos derivados de petróleo. E o transporte é intermodal, transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte marítimo e transporte fluvial. É justamente o chamado transporte intermodal que caracteriza esta que é a terceira fase da Revolução Industrial. Ok, meus amigos? Portanto, o assunto Revolução Industrial é muito recorrente nas provas do Enem. Você precisa ficar ligado e estudar com atenção essas que são as principais características deste processo histórico. Na aula de hoje, a gente trabalhou com ênfase maior para as características principais da chamada Primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra. Sobre a Segunda Revolução Industrial, a gente ainda vai estudar numa aula posterior. Vamos entender aí o processo da Segunda Revolução Industrial que levou ao neocolonialismo, também chamado de imperialismo. E sobre a chamada Terceira Revolução Industrial, os senhores terão todos os subsídios necessários na aula de Geografia, com o professor Marcelo Alonso. Ok, meus amigos? Por hoje é só. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado de nossa aula e aprendido conosco aqui no LAC-ENEM. E até a próxima. Valeu! E aí, pessoal? Gostou da aula de História? Então curta e compartilhe.